o impertinente compromisso social da psicologia, na resistência ao estado de exceção e nas redes de relações políticas, econômicas, sociais e culturais. Esse é o tema do nosso próximo Congresso Nacional da Psicologia, que acontece a cada 3 anos e vai acontecer no final de maio de 2019. Ele é precedido de várias etapas. Uma das etapas que o antecedem, Psicologia em Foco, como um preparatório para o CNP. Isso significa que de hoje até o dia do nosso Congresso Nacional de Psicologia, a gente está debruçado sobre esse tema do compromisso social da psicologia nesse momento, né, do estado de exceção e nessa resistência ao estado de exceção e nas redes de relações políticas, econômicas, sociais e culturais. É muito importante dar ênfase a esse fato, que a psicologia tem essa característica que é completamente peculiar e singular, que é uma profissão que discute os seus projetos, as suas propostas, as suas diretrizes a cada 3 anos. E isso é um valor enorme. Nós estamos, então, agora no nosso 10º CNP, e então a gente já entra em estado de convocação permanente para o nosso CNP. Significa também que as nossas discussões devem ser pensadas à luz dessa temática e que dia 6 de novembro, anotem aí, por favor, às 18h30, nós faremos uma reunião aqui no Conselho para discutir, elaborar, formular, começar a antecipar as propostas que a gente quer levar para serem aprovadas no nosso Congresso Regional de Psicologia, que acontece em abril de 2019, e essas propostas têm que ser votadas e aprovadas para ir para o Congresso Nacional. E nos pré-congressos, a gente faz a discussão das propostas. Então, a gente convoca para a gente pensar em que a psicologia das emergências e desastres quer que veja a psicologia ter o seu papel mais aprofundado, mais qualificado para os próximos anos. Tá bom? Então, agora a gente começa, eu vou chamar a Tárcia Dutra, que ela vai, então, comandar os trabalhos dessa noite, tá bom? Eu sou Mariana Tavares, sou conselheira, então estou às ordens aí. Vocês anotaram, né? 6 de novembro. Obrigada. Obrigada, Mariana. Eu quero agradecer a Mariana pelo convite. E antes de começar a programação em si, eu quero agradecer ao CRP. Eu quero agradecer ao CRP nos últimos anos. Eu me chamo Tárcia Regina Toura Dutra. Atualmente eu estou coordenadora do Departamento de Psicologia da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. Também estou na Associação Brasileira de Medicina de Emergência, sempre tentando levar o trabalho do psicólogo nesse espaço, sempre tentando demarcar o lugar da psicologia nesse campo. E nos últimos anos, a gente fez alguns congressos, a gente faz congressos de 2 em 2 anos na SOMIT, e o CRP foi o primeiro a entrar com uma ajuda financeira, o que demarcou bem o lugar do CRP diante do pessoal da medicina que ficaram impressionados. Então, acho que é importante demarcar esse espaço e essa participação do CRP nos últimos anos. Eu vou convidar para compor a mesa a psicóloga Lilian Garatti. Ela é especialista em psicologia hospitalar pela PUC Minas Gerais e Hospital de Lomberes, né, Hospital Municipal, e em saúde mental, em emergências, catástrofes e desastres da Universidade Católica do Chile, membro da Comissão de Psicologia de Emergências e Desastres do CRP
psicóloga do Instituto Mineiro de Nefrologia e do abrangente Centro de Terapia Breve. Vou chamar para compor a mesa também a psicóloga Júlia Lara, psicóloga clínica, conselheira e coordenadora da Secretaria de Orientação e Ética do Conselho Federal de Psicologia. Bom, nosso tema de hoje à noite será a articulação do cuidado na redução dos desastres. Eu primeiro passo a palavra para a Lívia Garati. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite, né, do Conselho, através da Mariana, para a gente estar fazendo essa reflexão aqui em conjunto, neste que é o mês, né, da redução, o mês internacional da redução de desastres. Dia 13 é o Dia Internacional da Redução de Desastres, e é um momento que não é para ser celebrado, mas sim um momento de reflexão, para a gente repensar as práticas, para a gente crescer, ver acertos e erros. E, para isso, eu gostaria de trazer aqui duas situações para a gente pensar um pouquinho na prática e que a articulação do cuidado fez diferença e onde poderia haver maior diferença nessas situações. Eu gostaria de começar dessa vez. A gente fala, né, quando a gente fala de emergências e desastres, nunca tem um ponto, né, muito certo, porque é sempre um ciclo, né? Toda vez que a gente trabalha, né, com prevenção, com mitigação, com resposta, com, né, reconstrução, a gente tem ali, recuperação e reconstrução, a gente tem um ciclo, né, e a gente tem que pegar de um ponto. Então, eu já vou pegar do final, né, do meio para o final, pensando um pouquinho na resposta, pensando aqui, quando é que a gente pode dizer que aquela situação de resposta foi finalizada? Quando é que acabou? O que vocês acham? Quando é que acaba? Quando é que hoje a gente pode falar, por exemplo, que um resgate foi bem sucedido? Será que é quando retira a pessoa? Né? Ou tem algo além disso? Né? Do ponto de vista técnico, né, das primeiras equipes de resposta, sim, a retirada da pessoa do lugar com vida já é um resgate bem sucedido. Né? Mas do ponto de vista psicológico e social, ainda tem muita coisa a ser resgatada depois que o corpo saiu do lugar. Teoricamente está vivo, está bem, mas tem muita coisa aí que precisa ser reconstruída, né, que precisa ser resgatada dentro desse processo, né, o que faz com que, muitas vezes, esse seja o momento em que o nosso trabalho realmente começa enquanto psicólogos. Né? Muitas vezes, a gente tem acesso aos momentos prévios, mas não necessariamente o grosso do trabalho vem aí. Né? Então, para a gente pensar um pouquinho, eu gostaria de comparar duas situações que foram muito conhecidas, que acho que todo mundo acompanhou bastante, né? Porque foram de um impacto mediático muito grande. Duas situações que têm muitas semelhanças, mas têm diferenças importantes também. Peguei aqui, né, a propósito que surgiu numa conversa dentro da reunião, duas situações de resgate subterrâneo. O caso dos 33 mineiros lá do Chile, né, e o caso dos 12 meninos da Tailândia. Né. É muito interessante a gente pensar nessa diferença. Né. É claro que, assim, eu puxo um pouquinho, né, a sardinha, porque eu sou chilena, então, claro que eu vou falar um pouco mais do Chile sempre. Mas a questão da aconteceu lá no Chile também. Né? Duas situações que têm como característica, né, estar debaixo da terra em pontos bastante inacessíveis. Né? No caso dos mineiros do Chile, eles estavam a 750 metros de profundidade. No caso dos mineiros da Tailândia, estavam a 1.000. Né? E apesar de que, se a gente olhasse os infográficos, né, parecia que pelo resgate ser vertical, no Chile estava mais profundo, né, e os infográficos da Tailândia mostravam todos os túneis da caverna, a Tailândia estava mais profundo, porque o ponto mais próximo da superfície era mais alto, né, não era para baixo da terra, mas sim, estavam próximos da superfície, mas a superfície naquele lugar se elevava, o que fazia o resgate vertical impossível. Né.
Como todas essas situações debaixo da terra têm algumas características semelhantes. Elas não trazem necessariamente a morte imediata, mas a comunicação e a saída são muito difíceis. Né? Tem alguns pontos, né, que são que marcam algumas diferenças importantes. Né? No caso do Chile, eram 33 pessoas, mas eram 33 adultos, né, que estavam habituados ao ambiente de mina. De uma forma ou de outra, era algo que não era alheio a eles. Né? Era um risco inerente à profissão, porque acidentes em mina... Então, é uma coisa que, apesar de nunca ser desejada, é um risco assumido dentro da profissão. Né? E como todas as profissões, a gente sabe que estão mais vulneráveis do que deveriam. Né? Nunca a proteção é tanto quanto deveria ser. Né? No caso da Tailândia, eram crianças, né? Pré-adolescentes ou um adulto somente, né? Que foram por um passeio, né? E que se viram envolvidos num lugar que é conhecido para passeios, tinha um certo risco assumido, mas que teve muito mais uma característica de imprevisto, né, na vida deles. Outra característica que foi diferente aí foram os riscos envolvidos nesse resgate, né? Porque no Chile, o principal risco nesse resgate era o de desabamento, né? Como eram galerias muito profundas, qualquer uma que se derrubasse ali interromperia o fluxo de comunicação, de ar, né? Inviabilizaria o resgate. Né? E no caso dos milhas da Tailândia, como não estava sendo resgate vertical, o pior risco era a inundação, que era muito premente, né? E que inclusive se cogitou esperar mais tempo, para esperar o tempo das monções passar, para não ter tanto volume de água aí envolvido. Né? O tipo de profissional envolvido também foi diferente. Né? No Chile, houve uma operação de engenharia muito importante, né, de cálculo muito importante, e a retirada foi através de uma cápsula, né, que foi em profundidade. E, no caso do resgate na Tailândia, eram mergulhadores, e que estavam mergulhando em condições absolutamente desfavoráveis, né, uma condição de mergulho em águas turvas, né, em um terreno desconhecido, território desconhecido, né, e que exigia uma especialização tão mais importante quanto a dos engenheiros que estavam ali trabalhando no Chile. Né. O tempo foi bastante diferente, apesar das previsões iniciais. Né. No Chile, o desastre aconteceu de dia 18 de agosto, houve o primeiro contato, onde se confirmou que estavam todos vivos, e a partir daí se conseguiu estabelecer uma linha de comunicação mais regular, e aos poucos entrega de alimentos, de recursos, de suporte, que nesse caso foi todo remoto, né? Não havia possibilidade de alguém descer para ajudar. E dia 30 de agosto foi dado início aos trabalhos de preparação para o resgate, né? Que na operação toda durou 69 dias, né, para ser mais exata, e dia 14/10 foi decretado o fim dos trabalhos, quando foi resgatado o último dos meninos. E na Tailândia, foi dia 23 de junho, né, que se deu notícia do desaparecimento das crianças. Dia 2 de julho foi feito o primeiro contato, onde houve confirmação de que estavam todos vivos. Dia 6 foi um ponto de diferença importante, porque nesse resgate, sim, houve um óbito, né, que foi do mergulhador, e que foi uma perda bastante importante, né, que poderia ter comprometido muito mais os trabalhos. E dia 8 começou a saída dos meninos, terminando dia 10. Então foi um processo bem mais rápido, apesar de que as previsões iniciais falavam de 120 dias para completar esse resgate. Então já houve aí uma mudança de planos bastante interessante. Em cada um dos casos tem alguns pontos que é interessante a gente dar uma analisada. Né? Primeiro ponto, a respeito da articulação, né? Quando a gente está falando de articulação do cuidado, o que acontece? No Chile, a gente tem uma estrutura bastante mais descentralizada em termos de agências. Né?
era um acidente que não deixa de ser um acidente de trabalho, né? Não é um acidente fortuito. Então, tinha responsabilidade de uma empresa privada ali, né? E, no primeiro momento, chegaram muitas agências e se demorou a estabelecer a cadeia de comando ali. Você tinha a UNEM, que é o correspondente da nossa Defesa Civil, tinha o núcleo da Universidade Católica, que é especializado, né, em emergências, mas no final das contas, quem acabou comandando ali foi a Mutual de Segurança do Brasil, que são instituições que cuidam da parte de segurança do trabalho de diversas empresas. Né? Eles assumiram o cuidado exatamente porque foi caracterizado um acidente de trabalho. Mas até chegar a esse ponto, né, foi bastante complicado, né, decidir esse início, né, e nisso se perdeu bastante tempo e muitos recursos também necessários. Né? O acidente foi no norte do Chile, longe da capital, se mobilizou muita gente nesse primeiro momento, mas muita gente que no final das contas não chegou a atuar, porque não estava estabelecida essa rede, né? Ainda não tinha essa articulação do cuidado. Também é interessante a gente observar que, nesse mesmo ano, 2010, em fevereiro já tinha acontecido o terremoto, né, que foi um dos 10 maiores terremotos do mundo, e que já tinha atraído a atenção, né, para o país. Né, já tinha uma atenção midiática muito grande, né, e que, com um novo acidente, puxou tudo de novo. Também o fato de ter tido o terremoto fez com que já tivesse uma experiência prévia em desastres massivos mais articulada. O Chile realmente tem uma quantidade de desastres fenomenal. Né? A gente brinca que você tem absolutamente de tudo que você quiser. Vulcão, terremoto, desabamento de mina, seca, inundação, vulcão, todo gosto, né? Tudo que você quiser. Então, realmente já tem um trabalho, né, de preparação para a resposta bastante interessante, bastante articulado. É referência, né, mundial nesse sentido. Então, como já algumas experiências já tinham acontecido, aí já se pôde aproveitar muito disso. E o terremoto de 2010, para a gente, é muito especial nesse sentido, porque marcou a atuação da psicologia mais diretamente nos desastres. Né? Na época do terremoto, houve uma mobilização de psicólogos voluntários, que se articulou com o conselho, né, lá o Colégio de Psicólogos, e a Sociedade Chilena de Psicologia de Desastres, as universidades, e pela primeira vez foram a campo, né, acompanhar, né, eu tive a honra de participar desse processo. Então, quando se começou a construir isso, nos 33 mineiros a dimensão psicológica já foi incluída, né, dentro da articulação do cuidado, né, especialmente porque foi um processo em que o nível de sequelas psicológicas poderia ser bastante importante, né, tanto no caso de falecerem os mineiros, quanto também no caso de sobreviverem, o que ia ser feito, né, a partir disso depois. Como foi um caso em que a atenção da mídia foi muito grande, né, isso também é diferente ali. Muita gente viajou para o local, e muita gente mesmo. Se montou um acampamento gigantesco ali. Só de jornalistas, em primeiro momento, foram 1000 jornalistas. De mais de 250 meios de imprensa nacional e internacional. Né? Naquela época, pouco tempo antes, tinha sido criado o canal 24 Horas do Chile, né, que é o equivalente à Globo News ou Band News. Né? Tinha CNN em espanhol, mas era de fora. Né? E a 24 Horas era da Televisão Nacional de Chile. E, com isso, a necessidade, a voracidade de notícias que a gente já tinha vivido no terremoto se intensificou assim, de uma maneira impressionante lá. Né? E, ao mesmo tempo, a velocidade das notícias era muito lenta, porque são 69 dias de cobertura. Né? Isso faz com que não todo dia tenha novidade. Né? E isso foi gerando, né, eles estimaram que foi um evento mais midiático, né, em termos de desastres da época. A audiência chegou a ser estimada em semelhante a uma final de Copa do Mundo. Então, realmente, era muita coisa para se alimentar.
E claro, como havia toda uma ansiedade, chegaram as famílias dos mineiros, chegaram curiosos, chegaram gente que queria ajudar, né? Outras agências, e cada um tentando fazer uma parte, realmente se montou uma mini cidade ali dentro, né? E a partir disso, e conjugado com a necessidade de notícias, a articulação do cuidado acabou sendo muito mais em função do que estava acontecendo ao redor do que da mina. O da mina foi assumido de uma forma bastante interessante e inteligente pela Mutual de Seguridade, né, que se articulou como equipe interna e trabalhou e protegeu em parte, mas, ao mesmo tempo, a presença massiva da mídia por tanto tempo expôs os mineiros de uma forma muito intensa, né? Apareceram coisas como conflitos conjugais, né, brigas entre esposa e amante, né, coisas assim que e eles lá dentro sem saber que isso estava acontecendo, né? Então, isso depois, né, gerou uma série de complicações, né, que vocês podem imaginar aí a que grau chegaram. Então, esse resgate, né, ele até foi considerado, na sua época, complexidade, uma duração dessas, todos saíram com vida. Agora, como é que ficou essa vida depois? Né? O que foi feito disso depois? Eles continuaram recebendo o suporte da Mutual de Seguridade, né? Continuaram com assistência médica, psicológica. Mas a invasão da vida, né, foi muito complicada. Né? Disso, muitos deles não se recuperaram. Um deles chegou a transformar isso, né, em forma de vida e adotou uma postura mais midiática, foi responsável pela comunicação quando eles estavam lá dentro, né, ele era o porta-voz do grupo, ele começou a fazer palestras motivacionais. Ele conseguiu pegar disso, né, um modo de vida. Mas a maioria deles não conseguiu. Né? Uma, pelas próprias sequelas emocionais, a volta do trabalho à mina era complicada. Segundo, por se tratar de um acidente de trabalho, existem responsabilidades legais involucradas. Então, não podia se pular essa parte e não só aquela mina foi fechada, né, novamente, ela tinha sido reaberta 3 dias antes do acidente. Não estava com as medidas de segurança adequadas, né? E aí, novamente fechada, tem as questões de indenização, tudo aí, claro, ninguém mais contrata, né, dentro dessa mesma função. Então, houve aí uma série, né, uma desarticulação nesse momento do suporte que ficou bastante complicada para a vida deles. Saíram com vida? Saíram com vida. Mas que vida foi essa a partir daí? No caso da Tailândia, a gente já tem outras características que fizeram diferença. Em parte, sim, a gente pode pensar que por estarem envolvidas crianças, né, houve um outro tipo de cuidado. Mas também até por uma questão de idiosincrasia de cultura, alguns elementos protetores foram muito interessantes. O primeiro deles foi a centralização. Né? Houve uma articulação dentro de um mesmo eixo que facilitou. Foram muitas equipes estrangeiras, né, para oferecer essas questões, oferecer o suporte técnico, né, pessoal, mas não houve uma disputa de comando inicial, o comando era claro. E esse comando claro conseguiu estabelecer um círculo de proteção, né, em que realmente todas as decisões eram tomadas internamente a partir desse ponto central, né, do comandante da operação. Isso fez com que houvesse uma maior proteção de privacidade. Não havia tanta necessidade de expor as crianças, não havia tanta necessidade de expor as famílias, então tinha círculos de proteção para ambos os casos. E isso também ajudou a um outro elemento bastante interessante ali, que foi a falta de necessidade de procurar culpados. Havia uma pressão muito grande para que se encontrasse, né, o responsável e seria muito fácil, né, condenar ali o treinador das crianças, né, porque ele era o adulto responsável da história. Mas, ao mesmo tempo, à medida que as famílias se sentiram protegidas e puderam assumir essa postura, que tem a ver com a questão cultural deles, né, de dizer, não foi culpa dele, ele, ao mesmo tempo, foi culpado e foi salvador também, porque ele foi responsável pelo cuidado das crianças e mantê-las
bem dentro daquela circunstância, de forma que elas saíssem com a integridade preservada no máximo possível, né, dentro dessas condições. Então, houve ali um eixo central que facilitou esse cuidado, né, que fez com que algumas propostas midiáticas e tentadoras, como a do submarino, né, daquele milionário australiano, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que fossem rejeitadas e pronto. Né? Não houve questionamento, não houve... Né? Porque tinha uma articulação boa ali, tinha uma articulação interessante. Né? A dimensão espiritual ali também fez muita diferença. Né? A gente não conseguiu ter notícias a respeito de trabalho da psicologia na Tailândia. A gente não sabe até que ponto essa figura existe dessa forma. Né? Mas, no caso, o que foi muito destacado foi o trabalho espiritual, que deu um suporte e deu um sentido àquela experiência, não só durante, né, a situação de emergência, mas também no pós, né, em que eles fizeram essa promessa, né, de trabalhar essa questão espiritual, e aqueles que eram budistas foram ordenados, né, monges, então, em etapa de preparação para serem monges. E que também foi respeitado aquele que não era, né? O que era cristão foi liberado disso, né? Mas foi considerado dentro disso. Né? A possibilidade também de se prestar honras, né, ao mergulhador, considerando parte, né, desse grupo, e mais integradora a esse resgate. Né? E fez com que esse processo fosse mais fluido, né? Que fosse mais leve e que fosse mais bem sucedido nesse sentido. Não era só uma questão do sucesso técnico de tirar os outros de lá, mas sim de trazer de novo para o fluxo de vida. Né? Que acho que esse é o ponto em que a gente, como psicólogo, pode falar que o processo teve fim. Né? É o momento em que a gente pode realmente voltar a dar fluxo à vida. Né? Voltar a fazer aquela experiência se integrar no fluxo de vida, ajudando a retomada das redes, ajudando a retomada dos projetos. Né? Nunca vai ser uma coisa que pode ser esquecida. Né? Sempre tem momentos em que isso é celebrado, né, no sentido de reflexão, né, de agradecimento e de cuidado, mas não vai ser mais o eixo da vida. E essa foi uma ponta solta que ficou no Chile, em que os 33 mineiros vão ser sempre os mineiros da mina São José. Eles não conseguiram estabelecer, por questões pessoais, mas também pela articulação de rede de cuidado, não se pôde fazer isso sair, né, do foco central da vida deles. Né? E isso faz com que isso seja prometido. Né? Então, essas reflexões são importantes, porque a gente teve algum acidente assim? Exatamente não. Mas nós estamos em Minas Gerais, onde acidentes com mineradores são bastante comuns também. Não são da mesma forma de ficar, a mineração aqui é mais aberta, né, da céu aberto, mas nós tivemos, né, e agora vamos estar fazendo aí 3 anos, né, desse crime, né, de Mariana, porque chamar de acidente é pouco, né, e a articulação do cuidado é algo que a gente pode ir aprendendo dessas experiências, né? Como é que a gente vai estar fazendo essa articulação, o que é que a gente pode fazer, né? O que está nas nossas mãos e o que não está. Né? Na resposta, a gente já tem equipes bastante articuladas em relação à defesa civil e as equipes de primeira resposta. Né? Não tem, já existe uma distribuição de responsabilidades, existe um comando, mas tudo ainda muito voltado para a parte técnica, né? Para o resgate local. Conseguimos uma integração tão grande da parte psicológica. A Lei 2.608 já prevê, né, o suporte psicossocial, mas ainda é uma coisa uma ponta aberta. Né? Não se diz como, nem quando. Né? O que se prevê é que os responsáveis por esse suporte, no primeiro momento, seja a rede de atenção básica. Né? Essa é a equipe de primeira resposta, considerando que é a equipe que está mais próxima, que conhece a comunidade mais a fundo e que poderia responder melhor a isso. Em parte, é uma lógica irrefutável, porque quando já se conhece o território, já se conhece as redes, realmente dá para dar fluxo mais fácil essa ajuda.
mas em parte esquecemos de comunicar as equipes, né? E de treiná-las, e de facilitar esse processo e de dar ferramentas, né? E de fazer essa articulação com o restante. De certa forma, a psicologia pode muito trazer essa visão de rede, e trazer essa visão de conjunto e ajudar a articular as diferentes pontas. Tanto em relação à equipe de primeira resposta e equipe, né, de logística, mas também com a outra ponta, que é a questão da mídia, né, que também é uma articulação difícil, porque muitas vezes os interesses da mídia não respondem aos interesses de preservação e cuidado. Por outro lado, não se pode ignorar essa ponta, porque a mídia é uma rede importantíssima de articulação de cuidado entre afetados e comunidade. É a mídia que pode favorecer o humor ou que pode controlar o humor usando as fontes adequadas. É a mídia que vai poder divulgar no que é que a comunidade pode dar suporte, né? Se precisa doação de alguma coisa, né? Onde é que pode agregar, né? Precisa de gente. A mídia faz esse papel. Então, também é um papel muito importante. Então, uma das boas possibilidades que a gente tem dentro do trabalho de psicologia, das emergências e desastres, é fazer essa articulação dessa rede, essa articulação do cuidado, né? Não é só o atendimento ao afetado, mas sim o poder facilitar essa comunicação entre todos os envolvidos, ajudar a construir a empatia necessária entre todos, que possam criar aí uma linguagem comum e que possam realmente entender o que é importante neste momento, no momento seguinte, né? Quando é a hora de cada um e como é que um pode, pelo menos, não atrapalhar o trabalho do outro. Né? Então, desse ponto de vista, a gente pode ter muito potencial para trabalhar aqui também, né? Aprendendo das experiências de fora, para trazer essa reflexão, assim, o que é que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer enquanto psicólogo, dentro dessa rede, articulando essa rede e, ao mesmo tempo, fazendo o cuidado mais direto. Essa é a reflexão, é mais levantar questões do que responder. Né? Então, eu vou passar aqui para a Júlia, que vai falar um pouquinho mais específico da parte do psicólogo, do que, né, são as nossas atribuições dentro da profissão no Brasil, e para a gente poder ter um debate com e depois, né, a partir das perguntas, né, das dúvidas, das reflexões, para a gente construir algo juntos. Muito obrigada. Então, antes de passar para a Júlia, eu vou tecer alguns comentários. Então, você falou da Tailândia, do Chile, e eu sou psicóloga há 20 anos e sempre trabalhei na área da saúde, em um hospital, e atualmente eu trabalho no Hospital João 23. E eu quero demarcar um pouco as experiências que a gente vem tendo. Então, quando houve a preparação para a Copa, nós tivemos vários simulados, né? E foi importante a participação desses simulados, tanto dentro do hospital, articulado com todas as redes que estavam se programando, né, no estado para atendimento, caso houvesse múltiplas vítimas. E eu vou demarcar algumas histórias. Nós tivemos então, o acidente de Mariana, há 3 anos atrás, nós tivemos a queda do viaduto, né? Nós tivemos o acidente, o incêndio de Janaúba, desculpem. E também tivemos um acidente com um ônibus no Barreiro, que ainda tem vítima sequelada, internada no hospital, e onde pessoas saíram com muitas sequelas. Eu não sei dizer o total, sei que aparentemente foram 5 mortos e 23 vítimas. Muitas das vítimas graves foram para o Hospital João 23. Eu vi algumas. Foi semana passada. Não, foi em fevereiro, na semana antes do. Foi na semana do carnaval. Eu lembrei de você. E a gente teve outros acidentes na questão graves, como assim, nós tivemos militares queimados, crianças queimadas, e eu acho que tem que chamar a atenção, a psicologia tem que ficar alerta.
as feiras de ciência, nós tivemos jovens queimados em experimentos em feiras de ciência com misturas de produtos químicos que explodiram. Recente foi um casamento em que houve também um acidente de churrasqueira com álcool e nós tivemos vítimas. E o João recebe esses grandes queimados. Então, vítimas de politrauma, grandes queimados e intoxicações. Eu acho que eu tenho participado de alguns simulados. Então, a gente fez esses simulados na época da Copa, e eu tenho participado de alguns simulados ao longo desses anos, como psicóloga, e acompanhando e observando. E, recentemente, eu participei de um simulado de incêndio na Associação Médica de Minas Gerais, como psicóloga. Eu fiquei na Zona Morna, eu de plantão com o médico, porque caso houvesse vítimas, se alguém que estava sendo ator no momento tivesse algum estresse, a gente atenderia essas pessoas realmente. E, no caso, a gente fica de prontidão não só para quem é vítima, mas também para os membros da equipe. Vou lembrar que eu fiz algumas observações, eu conversei, nosso trabalho foi em associação com o Corpo de Bombeiros e o SAMU, né? E muitas vezes, uma coisa que chamou a atenção no final do evento é que foi preciso atender pessoas, transeuntes, porque eles chegaram, muitos acharam que era verdade, chegaram estressadíssimos, querendo ajudar, mas estavam assim, tinha uma pessoa que estava totalmente pálida, na verdade ela teve que receber atendimento, e ela falando, não, eu preciso ajudar, porque eu quero ajudar, aí teve que receber atendimento lá fora, então eu distribuí. Eu fiquei com o médico na Zona Morna, eu coloquei a Eunice Miranda, que eu convidei para ir comigo, ela ficou com um grupo que estava preso no auditório, para ela sair com esse grupo, e foram duas residentes da psicologia em emergência, lá do hospital, foram comigo, e elas ficaram lá fora, onde seria a zona fria de receber as vítimas, né? E no final do evento, eu achei um movimento interessante dessas psicólogas, as residentes, que os bombeiros estavam exaustos, transpirando, que eles usam uma roupa de 15 quilos, né, para adentrar no local. E quando eu olhei pela janela, que a gente já tinha acabado da nossa parte interna, eu vi elas tirando a garrafinha de água e dando para os bombeiros beberem, e eles estavam desidratados. Aí eu lembrei do incêndio como chama aquela que teve aqui na Kiss? Não, Canecão. No Canecão Mineiro. Aí no Canecão Mineiro, que houve aquele incêndio, que as vítimas também foram para o João 23, e depois os bombeiros foram internados lá também, vítimas das consequências da fumaça, do incêndio, né? Então, eu tenho participado desses eventos. Recentemente teve um evento de desastre, com retirada de vítima de carro na UFMG, organizado pela enfermagem e estudantes de gestão de saúde, né? E eu fui participar do debriefing, e foi muito interessante poder participar dessa discussão. Então, eu acho que existe um campo, existem espaços para treinamento, eu acho que nós temos que começar a entender, porque no caso do incêndio, do treinamento de incêndio na associação médica, eu segui o comando do bombeiro. Eu cheguei para ele e falei assim, eu sou psicóloga, eu trouxe mais 3 pessoas, nós somos 4, eu preciso que o senhor me diga como é que o senhor quer que eu distribua a equipe. Aí a gente conversou, a parte de distribuição da equipe foi realizada seguindo essa determinação com o Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros tem treinado com o SAMU e outros profissionais, inclusive para melhorar o aspecto de contato entre eles. Parando vítima, vai avaliando como é que vai distribuindo, você vai retirando. Então, esse treinamento tem sido realizado por eles para tentar também aproximar a questão da relação de cuidado para todos, com todos, inclusive com eles, os profissionais que estão em fora. Bom, então ficam as perguntas para depois, e eu quero passar a palavra para a Ju. Obrigada. Bom, gente, boa noite. Obrigada, Mariana, pelo convite, conselheira. Agradeço
à plenária, à diretoria, às minhas colegas queridas Lilian e Tárcia. E eu queria primeiro fazer uma pergunta para vocês. Quem é que é estudante? Ótimo, né? Porque é bom para a gente situar um pouco, porque na hora que eu estiver fazendo alguma fala, porque a minha ênfase vai ser, como nós já somos aqui, trabalhando juntas, somos colegas, então a gente já foi assim, combinando e falando mais ou menos como que a gente vai fazer, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Júlia Lara, eu tive a alegria de participar desse grupo, coordenando esse grupo junto com outros colegas, outros conselheiras que hoje estão aqui, outros colegas, essas meninas, né? De 2013 a 2016, nós tivemos 3 anos aqui, e nós fizemos um trabalho muito intenso, e depois a Mariana continuou com esse grupo aí, também dando aí essa mesma linha, e nós fizemos aí, dentro desses trabalhos que nós colocamos, à medida que a gente vai mostrando o trabalho, para quem é estudante, vai percebendo o que Emergências e Desastros trabalha, já que esta não é uma disciplina que está dentro do currículo, né, de vocês. E nem muitas vezes dentro ainda, em algumas disciplinas, alguns cursos pode ter ou não é essa discussão, assim como a disciplina eletiva, etc. e tal, né? Mas para vocês terem uma noção. Então, a gente participa de conferência municipal, conferência estadual, né, de defesa civil de Belo Horizonte, defesa estadual da defesa civil. Então, quer dizer... Tá? E eu vou trazer para vocês, na minha fala, exatamente a prática do ponto de vista do marco regulatório, do ponto de vista ético, né? Então, eu vou dar uma outra vertente para vocês, porque é muito sedutor o trabalho da emergência e desastre, né? Quando a gente escuta as meninas falando, Lilian, ou quando a gente vai falar também estou vendo aqui Valéria, outras colegas aqui, né, presentes, e falam os conceitos, né? Mas a gente também não pode nunca, vocês que estão começando, e nós que também estamos aqui na lida há muito tempo, nessa militância, o nosso, ver lá no nosso código de ética, junto com os marcos regulatórios que a gente tem daquele conteúdo específico, né? O que nos faça, e vocês nos seus PCCs, etc., que vocês estiverem trabalhando, também tem que fazer essas devidas citações, né? E dentro dos trabalhos que a gente colocou, teve um trabalho que nós fizemos, Lilian nos ajudou muito nesse trabalho, foi, por exemplo, a seleção de protocolos internacionais. Né? Lilian até hoje chegou a falar dele, então nós temos várias, chama... Então, ela citou aí, né, o trabalho que ela fez aí no Chile, na Tailândia, né? Agora, todos esses, eles têm protocolos, né? Assim como acontece também. Então, nós temos também que ver os protocolos, ver como são... E esses documentos, eles trazem essas referências para a gente. E a gente precisa ter conhecimento deles, né? Parceria com a SOMIT, que temos aqui a nossa presidenta, né? E coordenadora da SOMIT, né? Muitas entrevistas, etc., né? Trabalhos, e o que aconteceu, né? E que eu acho que nós falamos de vários fenômenos, as meninas falaram aqui, mas no caso nosso específico em Minas Gerais, o nosso maior desastre são os desastres naturais, né, gente? Esses são os nossos maiores desastres, né, Valéria? Né, que você sabe que a gente sai socorrendo aí, e dentro disso que com muita pertinência Lilian traz, né? Nós até aqui começamos uma ficha de cadastros de profissionais de emergências e desastres. Então, hoje, aqui no Conselho Regional, nós temos uma ficha de cadastros de pessoas. Claro que isso tudo é articulado dentro da rede, porque a gente segue os protocolos também, e
Claro que quando eles precisam, quem faz isso é a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual de Saúde, na verdade, a Secretaria Estadual de Saúde faz o contato com a gente e a gente tem como indicar, porque nós temos esse cadastro. Então, a gente vai se articulando também, né? É interessante que a gente também se propõe a estar também fazendo uma articulação entre nós, né? Então, eu acho que quando eu faço essa proposta para vocês, é para mostrar um pouco de que tipo de trabalho a gente está falando. Né? Tem da Boate Kiss, todos esses vocês conhecem, mas tem os acidentes, os desastres naturais. Ontem mesmo eu estava vendo um número enorme que saiu, o último índice que teve aqui em Minas Gerais. Imensos, com incêndios. Eu trabalhei, né, agora já estou aposentada, trabalhava com o pessoal da Defesa Civil e era impressionante o nível de deslizamento das áreas, né, das enchentes, das áreas afetadas. Gente, é imenso o número. E as pessoas que cuidam, né, também aquela tristeza de ter que pensar assim, poxa, é a televisão, é a geladeira, né? Esses são os fenômenos naturais, né? Então, eu queria estar passando para vocês que nessa conversa da articulação do cuidado na redução dos desastres, eu vou dar ênfase para vocês no cuidado. E o meu cuidado vai ser no cuidado da ética, tá? Então, eu vou começar primeiro falando para vocês que todo o exercício da psicologia é regido pelo Código de Ética, que deve ser do conhecimento do profissional, norteando, assim, a sua prática em qualquer âmbito de atuação. E o que a gente, às vezes, vê muito acontecendo nessa área é aquela ênfase de poder ajudar, e a gente vivenciamos isso aqui, eu e minhas colegas, né? Deus fala para não vir mais. Não vem mais ninguém para cá, porque estão totalmente desarticulados de tantos voluntários que estavam acontecendo. Isso aconteceu em muitos acidentes, vocês viram pela televisão. Né? Aí passa-se 1 ano, 2 anos, o que acontece? As pessoas estão desassistidas. Né? Então, por isso que a gente tem que seguir os protocolos e ver dentro dos eixos. Então, os marcos legais, gente, vocês que estiverem aí fazendo todos os trabalhos, ou quem estiver na área, nós temos todos os marcos legais. Esse é um levantamento que a gente tinha aqui no GT, que era a partir de 2015. Claro que a gente já deve ter mais alguns documentos que não estão contemplados ali, mas é fácil a gente fazer essas pesquisas pelo site. Os mais importantes são esses, a nível nacional e estadual, mas pode ser que tenha algum outro, mas é só para vocês estarem sempre pesquisando isso, que é a lei nacional, né, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Social e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, e autoriza a criação dos sistemas de informações e monitoramento de desastres e da outras providências. Então, quando acontece um acidente, em qualquer região, vocês veem que sempre corre, está lá, tem um helicóptero, isso a nível nacional, vai o ministro, vai a Defesa Civil, articula, porque a gente tem todo esse planejamento, tem todo um projeto, e isso são desdobramentos que vai tendo a partir das conferências que começam com o quê? Né? Começa aqui na nossa Conferência Municipal de Proteção e Defesa Civil. Primeiro a gente faz a Conferência Municipal, que é o mesmo movimento que Mariana nos anunciou aqui, que está acontecendo aqui no Conselho Regional de Psicologia agora. Né? Começa pelo regional até a gente chegar no federal. E lá começa pelo municipal até chegar no estadual, porque são teses, são melhorias para a equipe, são posicionamentos. E isso é muito importante, porque a gente só consegue a importância de trabalhar, porque é uma área que trabalha multiprofissionalmente, né? Então, a nível nacional, a nível Natália, a nível dos estaduais, tem o que dispõe sobre o desenvolvimento de ações de atendimento e acompanhamento psicossocial às famílias. O decreto que dispõe
sobre a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e o Fundo Especial para a Calamidade Pública. Então, sempre quando vocês veem, tem uma verba, né, tem isso, né? Por quê? Porque isso está especificado, isso existe. Ah, mas de onde te saiu isso? Né? Porque isso acontece, de fato, de alguma coisa. E o decreto que institui o Comitê Gestor de Convivência com a Seca, que já é algo também que é super interessante. Existem trabalhos lindos, gente. Nós estamos tendo aqui agora, nós vamos ter o Congresso Brasileiro de Psicologia Social. Não, Psicologia Social não, nosso Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão, a gente vê um trabalho que tinha sobre a questão das cisternas que foram feitas, que estava feita, que eu vi até no último Ciência e Profissão, num trabalho de emergência e desastre. Ou seja, cada uma das regiões, né, e eles se encantam quando se encantam entre eles, né? Mas com a forma como a gente se organiza diante disso e a forma como eles se organizam também diante das secas. Então, a gente precisa de conhecer as realidades, né? E aí, nós, no mapeamento em Minas, tá? A gente tem a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, que você sempre vê sair na televisão, sempre aparece no MGTV, sempre dá entrevistas, né? Aparece muito. Tem 696 coordenadorias municipais à época, tá, gente? Isso é um levantamento de 2015, mas se vocês entrarem hoje no site, espero que tenha mais, porque quanto mais coordenadorias de defesa civil a gente tiver, melhor para nós, porque significa que essas regiões vão estar mais assistidas, né, com essa questão. Atuação de psicólogos, onde que a gente fez esse mapeamento. Esse trabalho é um trabalho do nosso grupo, tá? Do nosso grupo de GT. No Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, né? Na Secretaria de Obras e Infraestruturas, que eu até dei o exemplo para vocês, né? Que eu já tive também, trabalhei junto com essa equipe que trabalhava, o sofrimento dessa equipe que trabalhava com isso, Valéria também é da Prefeitura de Belo Horizonte, sabe como que essas coisas são difíceis. A Urbel, Companhia Urbanizadora